Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula aqui eu vou te dar umas dicas a respeito de como eu faço um trabalho de sketch, tá? Esse estilo de tatuagem sketch. Então, em primeiro lugar, eu vou carimbar o desenho. Eu vou fazer a limpeza da pele artificial aqui usando o álcool, como sempre a gente tem que fazer, no cliente também, né, para ter toda essa asepsia que é importante. E aqui na pele artificial, o fundamento de passar o álcool é para tirar simplesmente a gordura da pele artificial para que possa pegar melhor o decalque, né, o desenho possa carimbar melhor. Então eu vou colocar aqui um pouquinho do creme para decalque e vou fazer, vou espalhar aqui de uma maneira bem certinha, para que não fique excesso, não é? Para não borrar o desenho, porque se ficar excesso, todo mundo já sabe que borra o desenho e dá problema na qualidade depois para a gente poder trabalhar. Então, legal. Vou colocar agora o desenho aqui, vou segurar do jeito que eu gosto de fazer sempre e vou soltar a folha de papel, as folhas de papel toalha ou então paninho toalha, aqui no caso eu uso paninho toalha, e vou fazer uma pressão em cima durante alguns segundos ali para que ele decalque totalmente esse desenho e fique bem bonita a imagem na pele artificial. Agora já está legal. Vou retirar aqui o papelzinho, vamos ver como é que ficou. Bacana, ficou muito boa a imagem. Agora eu vou esperar secar em torno de uns 10 minutos mais ou menos para poder começar a fazer o contorno desse trabalho, para você acompanhar junto comigo. A princípio aqui então eu vou estar usando a agulha de 3RL, grossura 10, tá? Ela é fina, para eu poder fazer alguns detalhes aqui de início na lateral desse desenho aqui, porque tem uns risquinhos bem fininhos aqui junto com bold line, né? Então são duas técnicas aqui, fine line com bold line nessa tatu. Então eu vou começar fazendo aqui a lateral. Vou fazer, tem uns traços aqui que estão sempre para fora, né? Esse tipo de traçado já é corriqueiro do estilo de sketch. Todas as tatuagens de sketch a gente sabe que elas são esboço, né? Já o próprio nome já diz. Sketch é esboço em inglês, né? Então, geralmente o tatuador ele cria um desenho e ele deixa todos os traçados assim bem manchadinhos, justamente para ficar bacana, né? Esses riscos em volta, ele não retira da tatuagem, justamente para poder ficar no estilo esboço. Então, já fazendo todo esse traçado aqui inicial com a máquina de bobina, usando a 3RL. Eu estou usando a velocidade aqui em torno de 8,5 mais ou menos, para ela ficar bem forte para a pele artificial. Se você for usar na pele do seu cliente, você pode usar com um pouco menos de energia. Vai depender muito também da velocidade que a sua máquina está, de toda a regulagem, né, da profundidade e tudo mais. Tipo de pele que o seu cliente o local onde o seu cliente vai querer fazer, né, se é pele fina ou pele grossa. Então você tem que observar tudo isso daí antes de você regular a máquina de bobina ou até de motor mesmo, a velocidade, para você poder trabalhar. Então isso aí já faz parte mais da característica do local que a gente vai trabalhar. Então aqui na pele artificial a gente usa um pouquinho mais forte mesmo. Estou usando a tinta 60% aqui para ela não borrar muito na hora de fazer o trabalho. E vamos seguir adiante aqui fazendo esse contorno de fora, fine line primeiro, para depois a gente poder já fazer o resto. Olha só, uma dica bem importante aqui para você: se você precisar colocar a mão em cima do decalque agora de início, né, que ainda não está bem seco, mesmo deixando secar uns 10 minutos ali, ele não fica bem seco. Então eu vou colocar um papelzinho toalha para não ficar esfregando a mão em cima de onde não foi tatuado, para não ter perigo de perder o desenho, né? Porque a pior coisa que tem é você estar trabalhando e perder o decalque, aí fica xarope de continuar depois. Olha só, essa parte preta aqui, vou fazer já com a própria agulha fininha mesmo, preencher em forma de bolinha. E ele tem alguns traços aqui também, que são em forma de arraste. Alguns detalhezinhos aqui em forma de arraste. Então vamos puxar o contorno aqui, só para dar um grau aqui nessa parte detalhadinha. Esses desenhos de sketch, eles têm realmente bastante detalhe assim meio aleatório, entende? Que não faz muito sentido ter no desenho. Então tem os riscos assim puxados para fora,
até interessante, dá a impressão que são erros, né, de desenho, erros da parte do desenho, mas na realidade não é erro não, na realidade é feito assim mesmo. O criador do desenho, né, o artista que criou o desenho quis fazer nessa maneira realmente. Então eu vou fazer aqui esse traço de fora, é um traço contínuo. Vou fazer também aqui mais um traço também que ele vem fazer uns pontinhos na ponta, né? Ele vem até aqui, olha só, emenda com esse outro, e vou fazer a lateral do rosto aqui, olha só, tem um detalhe até aqui em cima, vamos fechar ele aqui, legal. Agora já fiz algumas partes aqui, vou fechar aqui também, porque aqui vai ser um preto sólido, esse é o preto sólido, e aqui na lateral tem um outro traço fino, eu vou já fazer esse traço fino aqui, porque eu já vou levar mais ou menos adiantado esse contorno aqui. Então eu pego um pouquinho de vaselina para deixar bem lisa aqui essa lateral, para eu poder puxar o risco de uma maneira que seja mais compensador, que eu possa fazer o risco grande, puxando direto, né, a máquina. Vamos ver aqui como vai ficar. Rezando para o risco não acabar a tinta, né? É isso aí, legal. Aí agora, do lado de dentro, a gente tem um risco grosso, né? Então, para fazer esse risco grosso, eu vou só mudar de máquina rapidinho. Vou pegar a máquina que tem o cartucho, né, de 11, para poder fazer esse contorno grosso já intermediário aqui. Voltando já então com a máquina com 11 agulhas, 11 agulhas RL, eu vou dar uma passada para ver a grossura, e se não ficar bom do jeito que eu preciso, eu vou passar novamente para fazer o bold line. Eu pensei em pegar uma RS, mas eu achei que não teria necessidade. Eu vou fazer esse risco aqui de dentro também, que ele vem em conformidade com o de fora e se une aqui embaixo. Vou tirar o excesso aqui, vamos dar uma limpadinha. Olha, ficou bom, não vou engrossar não, vou deixar assim mesmo. Eu achei bacana. Vou engrossar só um pouquinho aqui em cima, para ele dar uma impressão de que ele está grosso e vai afinando. Legal, só passando por cima para ele dar uma engrossadinha. Agora eu vou aproveitar e já vou preencher. Eu vou fazer a continuidade do risco aqui e vou preencher o lado de dentro aqui, perto do pescoço, né? Já vai dar um efeito bacana. Isso, olha só, já puxei para cá. Agora eu vou preencher em forma de bolinha essa parte aqui, já deixando um preenchimento sólido, bonito aqui nesse local. Então, sempre que você puder fazer, que você quiser fazer um preenchimento sólido, você pode usar uma 11RL também, ou usar uma RS. Qualquer uma das duas vai preencher bacana, desde que você faça um movimento circular e trabalhe da maneira correta, sem fazer muito rápido, porque se você fizer muito rápido vai ficar falhas e você vai ter que voltar muito para aquele local para continuar preenchendo, né? Então pode até ferir a pele na hora que você estiver trabalhando dessa maneira. Então tem que ter um pouco de paciência realmente para fazer o preenchimento, para que ele fique sólido o suficiente, fique bonito. Fechando agora, dando só mais um retoquezinho em algumas partes, né, para preencher melhor, porque sempre tem alguma partezinha que pega menos a tinta e precisa dar uma repassada realmente, né? Então tem que observar os detalhezinhos também para ver onde precisa repassar um pouquinho mais de cor. Agora, o interessante aqui é o seguinte, eu vou pegar novamente a máquina para fazer os detalhes mais finos e depois eu sigo com o contorno mais grosso novamente. É só trocar aqui a maquininha para a gente poder dar continuidade nesse trabalho aqui. Beleza, já estou com a maquinona pesadona de bobina. Deixa eu ajustar a velocidade dela. Ver certinho aqui se a batida tá boa. Isso aí, tá legal. Vamos mandar brasa. Passar um pouco de vaselina aqui nesse local aqui. Esse decalque não secou muito bem, ficou um pouco ruim de trabalhar. Mas isso não é importante não. Desde que você esteja treinando bem,
Se você conseguir trabalhar sem apagar o decalque, vai ser ótimo para você. Então aqui eu faço no vai e vem, olha, porque são uns estilos de pelo, né, que tem aqui, parece, de cabelo. E ele é mais fino na ponta e um pouquinho mais grosso atrás. Então eu vou passar realmente umas 2 vezes, né, vou e volto para poder engrossar ele um pouquinho. Aqui eu tenho alguns traços que fazem parte do estilo sketch, é rabiscadinho realmente, né? Então essa é a grande diferença do estilo sketch, ele é bem rabiscado realmente. E aqui eu tenho um traço fino e alguns traços assim que vem na lateral, olha só, como se fosse uma simulação de sombreado Ashura, olha só que bacana. Então a gente une às vezes algumas técnicas diferentes em outros estilos diferentes. Então isso aí é bacana, a gente tá sempre ligado nesse esquema que a galera faz aí de junção de desenhos, né? Aqui também tem uns risquinhos para simular um sombreado e engrossar um pouquinho o contorno passando novamente. Aqui eu tenho mais um tracinho e depois eu tenho que fazer o traço do lado, né? Então para não perder essa boca aqui eu vou já desenhar ela certinho e depois eu faço o contorno da lateral ali sem problema. É importante que a gente consiga levar o detalhe do desenho sem perder, né? Porque quando perde é triste. Então aqui tem a marcação do dente, dentinho bonitinho, bem caprichadinho, com agulha de 3RL. E agora tem o sombreadinho, né? Com a 3RL mesmo, fazendo em forma de risquinhos da beirada da boca para dentro, né? Assim, ó. Você vai fazer esse sombreadinho aqui para dar um efeito legal. Vamos subir agora para mais um detalhezinho que tem aqui no nariz. Vou aproximar um pouco a câmera para a gente poder observar melhor esses detalhes enquanto eu estou fazendo. Dessa maneira que já fica mais fácil para você poder observar os detalhezinhos que eu estou fazendo. Então, vamos lá, vamos fazer o nariz agora. Fazer esse contorninho do nariz aqui para poder ficar legal também e não ter perigo de perder o decalque, né? Perder a imagem. Aqui ele tem uma bolinha e a outra lateral do nariz. Aqui é um pouquinho preto mesmo. E dentro do nariz tem alguns risquinhos. Que esses desenhos são todos cheios de risquinho mesmo, sabe? Então é bem bagunçado, mas fica bonito. É interessante esse estilo. Então olha só, eu vou pegar agora daqui de cima, trazer o traço até embaixo. E aqui ele tem outro traço que vem até o nariz também. São traços que às vezes não tem nem fundamento na tatuagem, mas como é um sketch já leva esse tipo de trabalho cheio de traços mesmo, os traços perdidos, né, como a gente diz. Então olha aí, tem bastante traço perdido no meio da tatu. Então agora eu vou fazer o olho para eu não me perder, lógico. Tem a linha embaixo do olho e tem uma outra linha aqui que eu vou fazer pontilhadinho para ficar bacana. Fazer um tracejado, né, só para dar um destaque legal. Agora eu vou baixar um pouquinho aqui para ficar melhor para você ver. E vamos lá, vamos mandar bala nessa tatuagem aqui, porque é um desenho muito bonito. Mesmo ele sendo diferenciado do que a gente está acostumado a fazer, ele é um desenho que tem bastante procura. A galera curte muito esse estilo, então vale a pena você aprender a tatuar esse estilo de tatu também, com certeza. Então aqui olha só, fazer a bolinha aqui, a beiradinha, o círculo do olho e o círculo da bola do olho aqui, né? Tem a bola do olho aqui dentro, ela é uma meia lua praticamente. Deixo um espacinho, preencho aqui e vou fazer a outra lateral aqui, olha. Então desse lado aqui ele é escuro, em forma de risquinhos, ó, não é muito escuro. E aqui ele fecha mais ou menos dessa maneira aqui. E aí tem os cílios, né, que são bem importantes. Aqui tem uns risquinhos de sombreado, tem os cílios que saem aqui de uma maneira bem interessante. Eles vêm para a lateral. E aqui eles vão fazer uma sombra bem escura, olha só. Eles vão se juntar aqui e fazer um biquinho, ó.
Então aqui já é mais escuro um pouquinho, para poder aparecer esses detalhes dos cílios. Legal. Aqui a parte de cima também eu vou escurecer um pouquinho, para dar aquela sombra no olho, né? Isso, já ficou bacana. Agora aqui, olha, eu tenho a sobrancelha em forma de risquinhos, ó. Fio a fio, não é? Sobrancelha em forma de fio a fio. Eu vou fazer também agora essa parte da flor, para eu não perder ela, porque ela é bem complexa. Eu vou marcar pelo menos, e aí depois eu volto fazendo toda essa lateral aqui. Temos aqui um traçado aleatório, perdido, né? Como sempre, tem bastante desenho nesse estilo com traço perdido, que não significa muita coisa, mas faz parte da ilustração. Aqui eu vou começar a fazer a pétala, né? Então, vamos levar as pétalas prontas. Fazer as pétalas para que fique bem bacana. Então, juntamente com a pétala, olha, você pode fazer alguns riscos, olha, para cá, para poder dar um pouquinho de efeito na imagem também. Esses riscos já tem na imagem, entendeu? Então, vamos fazer realmente exatamente como está no desenho da tatu. Tem alguns riscos ali que são bem fininhos, mas a gente vai ter que fazer eles para que eles apareçam. Então, conforme você for fazendo as pétalas, você vai mudando a posição da sua mão para que você possa ter um avanço, uma movimentação boa de trabalho ali. Então aqui, olha, tem alguns pontinhos, tem algumas coisinhas assim sujinhas aqui em volta, que faz parte do desenho, tá? Alguns rabisquinhos e tudo mais. Sempre tomando cuidado para pegar tinta. Toda hora é bom pegar tinta, a cada traço é bom pegar tinta para não acabar no meio do seu processo de traçado ali. Porque quando acaba no meio do traçado, aí a gente fica ruim para fazer a emenda realmente, né? Aí a gente já procura estar com a máquina sempre carregada para fazer os traçados sem ter problema de perder o traço ali, ficar apagado e ter que ficar passando de novo, né? É ruim retocar o traço toda hora. Principalmente quando você vai fazer um traçado que é mais fino, como esse aqui. Ele é um fine line praticamente, né? Uma 3RL é fine line. Então, a gente não pode ficar passando várias vezes e emendando para que não fique diferenciado, não fique mais grosso, entendeu? Então, o segredo é esse aí, que o desenho fique fino, como é o original dele. Então vamos puxar aqui, tem algumas linhas perdidas aqui também, que é tipo assim, o criador do desenho ele faz lá o seu esboço, a marcação toda do desenho antes de finalizar, e aí ele não apaga todos os detalhes que ele riscou antes, então fica aquela sujeirinha mesmo no desenho em volta dos traçados, e é uma característica muito peculiar desse tipo de desenho. Inclusive aqui tem vários tracinhos aqui também aleatórios que não tem nada a ver com o desenho. E a parte de dentro aqui ela é toda fechadinha, sombreada, preenchida realmente, né, de preto, para ficar mais escuro, ficar bonito. Então olha só, tem também algumas manchas pretas aqui no meio, que faz parte do desenho. E que a gente tem que fazer também, né? Não podemos deixar o desenho sem terminar. Aqui eu vou fazer essa parte aqui, olha só como eu vou fazer esse traço grosso, usando a RL de 3 pontos, entendeu? Eu vou indo no vai e vem, olha. E dá para fazer um bold line bem grossão, legal, usando apenas a agulha de 3RL. Aqui eu tenho um traçado que vem de fora a fora, mas eu vou ter que pegar outra máquina agora, fica melhor.
para eu poder fazer com a de 11, né? Já são os fios do cabelo, para seguir o padrão que tem ali no contorno do cabelo e da lateral também. Deixa eu ver aqui, vou passar um pouco de vaselina nessa lateral aqui para a minha mão poder correr bem para fazer esses traços grossos, né? Então olha só, eu tenho um traço que vem de lá de cima e vai até aqui na lateral, olha, passando na beirinha do olho, vem até na lateral aqui, ó. Bom, tem o outro que sai do mesmo lugar, então ele engrossa aqui um pouquinho e ele vem para baixo, levando para cá também, olha. Aí acaba a tinta no meio, tudo bem, né? Você vai lá no fio e pega de novo, para você poder fazer a continuidade do traçado. Aqui também eu tenho um traço grosso aqui do lado desse traço fino, que vem para cá, termina aqui, e tem um outro que vem aqui e termina na ponta dele também. Então esse aqui é um pouco mais grosso, eu vou passar 2 vezes para que ele possa ficar bacana. Olha, espirrou um pouquinho porque eu acabei deixando a mesma velocidade da máquina de bobina na máquina de motor, então ela espirrou um pouquinho de tinta, mas tudo bem, a gente limpa e segue adiante. Agora eu vou levar esse traço aqui da lateral até embaixo, que é o traço que fecha a lateral do desenho, né? Vou engrossar um pouquinho aqui em cima, passar novamente, né, para que ele fique um pouco mais robusto. Dar uma secadinha, limpar um pouco para tirar o excesso de sujeira. E esse traço ele vem até embaixo, olha só. Vou pegar aqui no meio e vou levar até embaixo aqui, porque ele é a ponta da faca. Olha só. Então vamos passar, reforçar para que ele fique bem preto, bem bonito. Reforçar para ele ficar grosso, tonalizado, legal. Então olha só, aqui vou dar uma escurecidinha aqui usando a de 11. Deixa eu ver onde eu precisaria fazer algum escurecimento, alguma coisa suave aqui com a de 11. Eu acho que está satisfatório, não tem muito o que mexer com a de 11 aqui não. Eu vou fazer na realidade esse preenchimento aqui dentro, ó, com a de 11. E você pode perceber que ele não é um círculo redondinho, ele é meio serrilhado nas beiradas, então eu vou fazer em formato de vai e vem, só para ele preencher essas partes aqui na lateral também, para ficar em forma de irregular, né, as laterais. Funciona assim quando você vai fazer esse miolinho de desenho que não é muito simétrico, não é muito certinho, né? Só observar os detalhes e seguir o desenho que você está fazendo, sem problema nenhum. Com certeza vai ficar bacana. Ficou um pouquinho maior aí, mas tudo bem, não tem problema. Agora eu vou seguir aqui um traço daqui para fora, olha só. Legal, e vou puxar também essa pontinha para cá, ó, que ela sai e ela tem uma bolinha na ponta. Então, aqui também tem umas bolinhas, manchinhas, faz parte da tatu. E aqui ela vem uma curva onde emenda essa parte do cabo, né? Então aqui também tem um círculo bonitinho, que deve ser o círculo do parafuso, né, que segura o cabo. Vamos preencher bem que fica pretinho. E vou fazer aqui também ele vindo, olha só, daqui pra cá. E dar uma arrumadinha nessa emenda do bold line que eu fiz com a de 3RL. Não ficou tão bom como eu queria, mas tudo bem, tá lindo. Agora vamos pegar esse aqui da lateral aqui. Então, para eu poder fazer essa parte de cima da lateral, eu vou baixar um pouquinho aqui pra gente poder ver, visualizar bem. E vou passar uma vaselina, é lógico, para poder seguir esse traço de cima e embaixo aqui, escorregando ele para ele ficar bonito. Então vamos lá, vamos pegar lá em cima e puxar a mão para fazer o traçado aqui. Para ficar bonito eu vou ter que engrossar ele, eu vou ter que passar mais uma vez nessa lateral para ele ficar um pouquinho mais grosso, que eu achei que ele ficou fino. Então vamos lá, vamos passar de novo, tentando tirar um pouquinho do centro da linha, passando um pouquinho fora da linha, para poder ficar um pouco mais grosso, olha. Esse é o tipo de sombreado
Esse é o tipo de bold line que a gente sempre vai estar usando fazer em algumas partes das tatus. Então é legal que a gente já aprenda a fazer esse tipo de trabalho para quando precisar fazer um bold line que seja mais grosso do que o tradicional, você já saiba fazer do jeito certo e sem problema nenhum, para ficar um trampo bonito, né? Aqui também ele tem um traço. E agora vamos puxar para baixo aqui, pegando aqui, olha só. Vou levando daqui até lá na emenda, engrossar um pouquinho também, olha. Não se preocupe se tiver um pouco sujo de tinta do lado, depois que você treinar bastante, você vai conseguir fazer sem problema nenhum esse tipo de traçado aí, em cima de onde está sujo mesmo. Não tem aquela grande preocupação em relação se vai errar ou não. Procura seguir com cuidado, com qualidade, para não ter problema, não ter perigo de errar, né? Então, vamos jogar novamente aqui a maquinona de bobina para a gente fazer o resto dos contornos aqui. Tem bastante detalhezinho, né? Então tem os detalhezinhos aqui em forma de riscos, né? Para fazer uma espécie de sombreado. Aqui também na lateral. A gente olha mais ou menos no original ali para seguir o padrão. Tem alguns riscos aqui do lado de fora, olha. Que também são riscos aleatórios que não tem muito significado, mas faz parte do desenho. São traçados aleatórios que fazem a diferença para esse tipo de desenho que a gente chama de sketch. Então, olha só, aqui também tem os traçados de fora. Aqui também tem um meio círculo aqui para fazer uma compensação aqui nessa bolinha. E aqui do lado é tudo cheio de risquinho, como se fosse Ashura. Ashura. Olha só, para fazer uma simulação de sombra. Isso deixa o desenho muito mais bonito, que é uma característica interessante, né, da fusão desses desenhos. Aqui na lateral tem um traço comprido também, fininho, então eu vou passar para cá, vou puxar. Procurar levar ele mais paralelo para ficar bacana. E a velocidade da mão é muito importante aqui nesses casos, para que o traço fique realmente legal. Aqui no meio tem um traço perdido também, aqui na beirada, então vou fazer ele também para ficar legal. E aqui do lado de fora aqui também tem um traço fininho, que é o que vai delinear em volta do bold line também. Bacana. Aqui dentro agora a gente tem dois círculos, tem um círculo menor e um círculo maior. Parabéns aí para quem sabe fazer círculo, quem já treinou bastante, que sabe fazer círculos sem muita dificuldade. É isso aí, a gente só consegue fazer com bastante treino, e ainda mesmo treinando é um pouco difícil de fazer. Não fica 100% do jeito que a gente queria, mas fica bonito sim. Trabalhando de uma maneira adequada, a gente consegue fazer a tatu ficar bonita sim, com certeza. Então se tiver algum detalhezinho, alguma coisa que não ficou tão bom, não vai chamar muita atenção nesse tipo de desenho, porque ele é realmente totalmente cheio de riscos nas laterais, ele é bem bagunçadão mesmo. Então isso aí beneficia também o nosso trabalho. Se alguma coisa ficar fora do contexto, é bem provável que as pessoas não percebam, né, que tem alguma coisa errada no desenho, porque já tem risco demais. Então, quando tem risco demais, a gente já sabe que isso aí atrapalha a visualização, e às vezes algumas pessoas que não conhecem não vão nem saber o porquê que tem tanto traçado no desenho. Então olha só, aqui tem mais alguns traços, em cima também tem alguns traços aqui, tem um traço que ele vem de cima e embaixo, olha só. Então usando a vaselina que está no meu dedo ali, para escorregar a mão, para poder fazer o traço comprido. Aqui na lateral tem outro fazendo o mesmo movimento, olha.
Muito importante quando a gente consegue levar o traço inteiro assim, porque fica bacana. Fazer uns pontilhadinhos. Aqui tem mais alguns risquinhos também. E na parte de cima também tem alguns risquinhos. Então esse desenho, às vezes, ele pode até ter uma característica de impressão de que ele é simples, mas ele não é muito simples não. Ele é um desenho bem sofisticado, se você for observar, em relação aos outros desenhos que a gente tem costume de fazer, né? Então, eu vou dar uma limpada agora para a gente ver como é que ficou, né? Esses detalhes. Dar uma limpadinha bacana, passar mais vaselina aqui para limpar. Tirar essa sujeirinha que tem em volta aqui, que isso aqui atrapalha a visualização da gente, né? Então, olha só. Você só consegue fazer a limpeza de uma maneira adequada usando a vaselina mesmo para esfregar em cima da tinta que está sujando a pele artificial, viu? Se você for fazer no seu cliente, você vai conseguir limpar de uma maneira eficaz usando o sabãozinho, né, com o sprayzinho de aguinha com sabão. Agora na pele artificial o sabãozinho não funciona muito não. Então olha aí, tá feita já a tatuagenzinha no modelo Sketch, estilo Sketch. E ela usa bold line e usa também fine line. Então por isso que é importante você aprender a usar esses tipos de técnica que são uma fusão, né? Nesse trabalho de sketch são uma fusão. A gente usa esses estilos juntamente, os dois, para poder dar essa característica bonita nesse trabalho de sketch. Você viu que não é um trabalho demorado, desde que você pegue a prática de fazer as técnicas básicas, né? Contorno, pintura, sombreado, degradê e tudo mais, você consegue realmente fazer um trabalho de uma maneira adequada. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula e te aguardo na próxima.